Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre 3 escritores nacionais. Bom, gente, vamos voltar com a nossa querida, amadíssima recomendação do dia. E para isso eu vou pedir encarecidamente que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e deixar o seu like e me seguir em todas as redes sociais. Eu vou falar de 3 livros nacionais hoje. E o primeiro deles é Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello. Eu acho que eu falei certo. E essa história ela se passa num Brasil distópico. Nós temos o Chuvisco, que ele mora em São Paulo. E atualmente nosso país está governado por um cara chamado O Escolhido, que dissemina constantemente o ódio entre as minorias, sejam mulheres, negros ou pessoas LGBTQI+. E no meio disso está vivendo um baita de um caos, porque vários livros foram proibidos, junto com peças de teatro, filmes e novelas. Mas o Chuvisco e os seus amigos estão dispostos a não ficar quietos contra essas injustiças e a esse sistema e resolvem lutar. Apesar de nenhum deles terem nascido para serem heróis, às vezes a gente precisa se tornar herói para fazer a coisa certa, né, e lutar pelo que a gente acredita. Bom, no meio dessa narrativa, nós temos o Chuvisco distribuindo os livros pela praça, os livros proibidos, para continuar disseminando a literatura de certa forma, né? Porque a arte também é resistência e também é luta. Só que, à medida que a narrativa vai evoluindo, as coisas vão ficando cada vez mais tensas, porque o envolvimento deles na própria luta acaba se intensificando. E, né, estamos no meio de uma violência constante na cidade, porque tem um grupo de pessoas que bate nas outras no meio da rua, então tem pessoas morrendo, desaparecendo. É uma narrativa às vezes bastante pesada, porém o Eric também mistura essa narrativa com momentos de lazer. Porque o Chuvisco e os amigos dele, apesar desse caos, eles sentem a necessidade de também ainda terem motivos para sorrir, para se divertir, sabe, para continuar a vida como sempre foi. Então eles vão em baladas, eles vão na casa um do outro, eles comem bolo, eles tomam café juntos, eles riem, se divertem. Então isso ajuda a tornar também a leitura mais confortável, né? Porque a gente não tem só apenas a guerra acontecendo, né, entre aspas, no país, mas você também tem esses momentos confortáveis, né, que nós mesmos esquecemos o que está acontecendo na história, porque tu fica tão relaxado ali no meio deles, a gente ri com a relação deles, porque ela é muito bonita e é muito sincera, e parece que a gente tá no sofá com eles lá, tomando café, de boaça, mas aí depois a narrativa volta ao normal e a gente precisa lembrar que existe muita coisa para ser lutada ainda. E eu chorei muito nesse livro, sabe, porque eu me apeguei aos personagens de uma maneira inimaginável. Eu queria poder pegar todos eles e botar no potinho e proteger pra sempre. Mas infelizmente não deu, né? Às vezes algumas coisas fogem do nosso controle. Mas eu fui devorada por esse livro, do começo ao fim. Foi uma leitura muito prazerosa e eu tava agoniada pra ver o que ia acontecer, como é que isso ia acabar, se ia tudo dar certo. E uma coisa muito interessante sobre ele é que teve um final positivo. Um final onde as coisas dão certo e tudo melhora. Porque eu acho que é muito importante que a gente continue disseminando a esperança mesmo nos momentos de injustiça. Para que as pessoas saibam que a luta, ela não vai ser em vão, sabe? Uma hora as coisas vão mudar e a gente vai conseguir fazer um movimento grande o bastante para que tudo fique bem. E se vocês quiserem entender mais sobre esse livro, eu fiz uma resenha lá no blog do Escritor Brasileiro e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser ler. E o segundo livro que nós temos é Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo. Nesse a gente tem a história da Cecília, que é uma garota que acabou de fazer 18 anos, está no primeiro semestre da faculdade e acaba de ser demitida do seu emprego. E como desgraça pouca bobagem, ela em seguida também tem uma puta de uma briga com a mãe dela e ela acaba pegando todas as coisas dela e indo embora de casa. E isso leva ela a morar com a sua melhor amiga Yasmin por um tempo. E nessa moradia ela se torna mais íntima do Bernardo, que é o irmão mais velho da Yasmin. E dessa intimidade estabelecida vem também um namoro estabelecido.
Então eles engatam num romancinho ali bem, muito bonitinho, na verdade. Eu morri de amores pra esse casal, perfeitos, maravilhosos. Mas é claro que as coisas não ficam um mar de rosas pra sempre, e aí acontece uma baita de uma treta enorme que afeta a relação deles e acaba sendo o estopim para várias outras coisas que vão acontecendo na narrativa. Esse é um livro que ele tem momentos de diversão também, mas ele tem momentos muito sérios e muito intensos assim, em questão emocional. Ele fala muito sobre temas sensíveis, como a depressão, ansiedade e automutilação. Então, alguns momentos dele não são tão assim prazerosos, porque você sente essa descarga forte de emoções, de tensão, de tristeza, de raiva. E eu, por exemplo, que me identifiquei um pouco com a personagem, foi bastante intenso pra mim também por causa disso, porque eu senti na pele dela o que ela estava passando, eu entendi o que estava acontecendo com ela. Porém, apesar disso, a escritora fala desses temas de uma maneira muito sensível e muito respeitosa também. Ou seja, você não tem uma criação de gatilhos muito forte, sabe? Então, para alguns públicos é uma boa leitura, mas para outros eu já recomendo que tenham em mente que algumas cenas podem ser desconfortáveis mesmo assim. Outra coisa importante desse livro é que o final também é cheio de esperança, porque, bom, a gente sabe que saúde mental é uma coisa que as pessoas às vezes têm resistência de falar sobre, porque acham que é besteira, isso não existe, invenção, não precisa de terapia. Mas nós todos aqui sabemos que terapia é uma coisa muito importante e saúde mental precisa ser discutida. Então, no final da narrativa, a gente tem essa mensagem de que se você tá com algum problema, se você tá realmente se sentindo mal, sabe, ansioso, depressivo, sabe, se você tá tendo reações muito autodestrutivas consigo mesmo, com a própria automutilação, não se acanhe em pedir ajuda, sabe, vá ao médico, fale com um amigo de confiança, com um familiar próximo, mas busque ajuda, sabe. E isso, cara, isso é simplesmente incrível que ela tenha trazido isso pro livro dela, porque é tão importante que a gente tenha isso pros jovens, essa mensagem. E a Cecília traz isso nela mesma, porque ela mesma vai procurar ajuda no fim, e ela tem todo esse apoio necessário para conseguir dar esse primeiro passo. E as coisas começam a dar certo pra ela, começa a melhorar e a se entender melhor. E ainda tem um um texto da própria autora depois do final que também é belíssimo. Então eu recomendo leitura, com atenção também às cenas fortes, e simplesmente se apaixone por Cecília e Bernardo, que eles são incríveis. Outra coisa, tem protagonismo gordo também nesse livro, que eu acho simplesmente fantástico também, né? A Cecília mesmo é uma mulher gorda. Bom, o terceiro livro é A Mulher Faminta, do Thiago Germano. E neste livro nós temos esse personagem sem nome, assim, enigmático, que acabou de sair do relacionamento, não faz tanto tempo assim, mas ele acabou de sair do relacionamento, e esse sair do relacionamento trouxe sequelas para a vida dele, como depressão e um estado meio assim de falta de lucidez, no sentido que ele enxerga às vezes coisas onde não tem. Ele enxerga essa mulher Mayra, a sua ex, em lugares onde não tem, e também nós temos a figura da Mayra como um fantasma, escondido no apartamento, porque é aquele passado que a pessoa não consegue deixar pra trás e acaba se tornando a sua própria assombração. E esse personagem também trabalha num jornal, né, como jornalista, e ele não gosta muito desse emprego, ele não tá muito feliz lá, até que ele conhece a Lorna, que é uma funcionária nova, querida, maravilhosa, e eles engatam numa amizade, que passa por uma ficação e passa por um namoro sério. E quando as coisas parecem que vão bem, as coisas desmoronam de novo. Nessa narrativa a gente tem muito uma discussão sobre relacionamentos, sobre como às vezes términos não são fáceis, como às vezes duas pessoas que têm tanta carga dentro deles, sabe, do passado, coisas mal resolvidas deles mesmos, que quando eles entram num relacionamento só, tipo, explode. Porque é os problemas dela com os problemas dele, batendo de frente um no outro. Porque um não sabe resolver, ela também não sabe, e aí cria briga, gera tensão, e gera às vezes sentimentos muito desagradáveis para ambos.
E também tem toda essa figura de linguagem do espírito, da morte e da Mayra como se fosse uma mulher que devora ele, sabe? A saudade de Mayra o devora todos os dias, o consome. É uma narrativa bastante simbólica, assim, bastante divertida em alguns pontos. E ela também é dividida em duas partes, porque duas partes ao mesmo tempo, assim, porque tem o presente, né, o que está acontecendo agora com o personagem, e a gente tem o passado dele, o que aconteceu com ele, com a Mayra, quem é Mayra, como é Mayra. Então, a partir disso, a gente consegue entender a história como um todo. E eu adoro também, na verdade, livros que fazem isso, né? Que tem duas linhas temporais bem elaboradas e bem apresentadas. E é um texto muito legal, ele é fluido. No começo ele começa meio lento, mas depois tu pega o ritmo, tu vai lendo até chegar ao fim pra descobrir o que acontece de fato nessa história. E, enfim, eu recomendo que vocês leiam esses 3 livros, eles vão estar aqui embaixo na descrição, então comprem eles com o link da Amazon, por favor. E também espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas leituras. Me comentem aqui embaixo, é excelente, né? Me digam aqui embaixo nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam, se vocês querem lê-los e se esse vídeo ajudou vocês a terem mais vontade de lê-los também. Deixe o seu like aqui no canal, me siga em todas as redes sociais, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e um beijo, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!